noite, bons irmãos. Paz e bem a todos. Como prometido, estamos aqui mais uma vez para partilharmos a palavra de Deus. Então começaremos invocando o nome do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Bem, então vamos dar início à nossa pregação de hoje. O tema vai ser a verdadeira fé em Deus e o pecado consciente. Vamos abrir a nossa Bíblia, que tem a palavra de Deus em mãos. Abra em Números, capítulo 14, versículo 21. Toda a assembleia pôs-se a gritar e chorou aquela noite. Todos os israelitas murmuraram contra Moisés e Arão, dizendo: Oxalá tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto, porque nos conduziu o Senhor a esta terra para morrermos pela espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão presos do inimigo. Não seria melhor que voltássemos para o Egito? E diziam uns aos outros: escolhemos um chefe e voltemos para o Egito. Moisés e Arão caíram como mortos por terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que tinha explorado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a assembleia dos israelitas: a terra que percorremos é muito boa. Se o Senhor nos for propício, nos introduzirá nela e nos dará, e uma terra onde corre leite e mel. Somente não vamos revoltar contra o Senhor. E não tenhas medo do povo dessa terra, o devoraremos como pão. Não há mais salvação para eles, porque o Senhor está conosco. Não tenhas medo deles. Então, a palavra de Deus essa noite é o seguinte: ela nos fala sobre o povo de Deus, no qual o Senhor tirou do Egito. Lá em Gênesis, Levítico, Êxodo, fala exatamente sobre isso. E muitas vezes eles murmuravam contra Deus. Eles murmuraram contra Deus, não acreditando em Deus, não acreditando nas promessas do Senhor. Quando fala aqui, no servo aqui que falam em Caleb e Nun, os filhos de Nun, Caleb, ele foi mandado por Moisés, não só ele, mas várias outras pessoas foram mandadas por Moisés à terra de Canaã, para averiguar o que lá existia, que tipo de pessoas viviam naquela terra, porque era a terra na qual o Senhor tinha prometido que dariam a eles. E eles foram, viram que a terra era muito boa, que manava leite e mel, e disseram aos israelitas o que viram lá. E que lá habitava um exército também de pessoas, os cananeus, exércitos cananeus na verdade. E no meio deles haviam gigantes. E Israel era como se fosse uma formiga. Mas veja que Caleb, filho de Jefoné, disse ao povo: lá é uma terra boa, que mana leite e mel. E o Senhor vai nos dar como Ele nos prometeu. E lá, sim, tem um exército, tem gigantes, mas nós venceremos porque o Senhor está conosco. Nós venceremos porque o Senhor está conosco. Veja a fé desse rapaz. Nós venceremos porque o Senhor está conosco. Eu só peço a vocês que não duvidem da palavra de Deus. Não murmurem contra Deus.
Tem algumas citações na qual eu quero fazer. Ela está em Êxodo, capítulo 1, versículo 15 a 18, que fala sobre as parteiras, na qual naquele tempo o faraó ordenou às parteiras que todos os filhos dos israelitas, dos judeus que nascessem, eram para ser mortos. Só não eram para ser mortos aqueles que nascessem mulher, mas aqueles que nascessem homens deveriam ser mortos. As parteiras ouviram o que o faraó disse, mas elas não obedeceram ao faraó. E quando o faraó soube disso, ficou muito furioso e chamou as parteiras e perguntou o motivo de elas não terem obedecido a sua ordem. Então ela disse a faraó: as mulheres do povo dos judeus, as mulheres de Israel, as israelitas, elas não são uma mulher comum. O Deus que está com elas é muito poderoso. Elas não são uma mulher comum. Nós não podemos fazer isso. Claro que a Bíblia não está dizendo exatamente o que eu estou falando. Não está escrito exatamente como eu estou falando. Mas o que está escrito quer dizer isso. As mulheres falam ao faraó. Elas não são mulheres comuns. Então o faraó deu a ordem que todos aqueles que nascessem fossem jogados no rio. Foi assim que Moisés surgiu. Foi assim que Moisés nasceu. Então vejam só, as parteiras não eram do povo judeu, mas elas também acreditaram no Senhor. E elas foram recompensadas por isso. O Senhor recompensou cada uma delas. Veja, esse é o poder de Deus. Vamos para mais uma citação. Em Êxodo 5, 22, 23, do 6 ao 1. Vamos falar sobre Maria. Questionou a Moisés: por que o Senhor fala com Moisés e não fala conosco? Então o Senhor chamou a ela e seu marido e disse para ela: eu falo com Moisés porque ele é o meu servo, ele me ama, ele faz o meu querer, ele faz a minha vontade. E a vocês, profetas, eu falo através de sonhos. Vocês não são dignos de que eu fale presencialmente com vocês, face a face. Eu falo através de sonhos. Então, Deus ficou furioso com a ação de Maria. E Deus ia dar um castigo perverso a ela. Mas Moisés prostrou-se ao chão, com o rosto no chão, e pediu ao Senhor que não fizesse isso. E Deus falou a Moisés que ela seria afastada por 7 dias do povo de Deus. E que durante esses 7 dias eles estariam orando por ela. E então ela foi afastada por 7 dias, ela e seu marido. Mas vejam só o quanto Deus é poderoso e piedoso. Ele, por mais que ela tenha murmurado contra o Senhor, por mais que ela tenha pecado contra o Senhor, Ele mesmo assim a perdoou. Claro, ela teve que fazer um sacrifício, mas ela foi perdoada. Então o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a pessoa pega essa palavra e interpreta de modo errado. Porque elas falam assim: eu sei que isso é pecado, mas eu sei que Deus é misericordioso. Eu sei que Deus vai me perdoar se eu fizer isso. É diferente desse caso. Porque quando você peca já com a intenção de se arrepender, meu irmão, você está no caminho errado. Porque você está ciente do pecado que você está fazendo. Você sabe que aquilo é pecado. Um exemplo: pessoas que têm relacionamento desregrado. Pessoas que fazem sexo antes do casamento. Elas têm relacionamento sexual antes do casamento. E a Bíblia, a palavra de Deus nos diz, o Catecismo da Igreja Católica nos ensina que isso é pecado, e pecado mortal.
quem comete esse tipo de pecado que não se arrepende pode ser direcionado diretamente ao inferno. Então, meu irmão, você que está vivendo uma vida dessa, se você não sabia que isso era pecado até o momento, a partir de hoje você sabe que isso é pecado. Então, voltando ao que eu estava dizendo antes, pessoas que sabem que isso é pecado, e elas pensam assim, algumas delas, não vou dizer que é todas, mas algumas delas pensam assim: Deus é misericordioso, eu vou fazer, vou me arrepender e vou pedir perdão a Deus. Não, eu sei que a tentação é grande, eu sei que é difícil, mas Deus está contigo. Se você quer fazer a vontade de Deus, se você quer ser casto, Deus vai te dar forças para isso. E se você cair, Deus vai te levantar, Deus vai te perdoar. Mas claro, toda ação tem uma reação. Se você cometer um pecado, você vai ser perdoado. Sim, se você se arrepender de coração, Deus vai te perdoar. Mas assim como Maria, você terá suas consequências. Você vai ter que pagar pelo pecado que você fez. Então, como eu estava dizendo, você sabe que é pecado. Você sabe que não pode cometer. E você comete com a intenção de que Deus vai te perdoar, você está no caminho errado. E quando você comete um pecado, porque você caiu na tentação, você não está com, naquele momento você não está com o pensamento de que Deus vai te perdoar. E depois você se arrepende de verdade. E se confessa o seu pecado, vai até o sacerdote, confessa o seu pecado, se arrependendo de coração e de alma, Deus vai te perdoar. Mas não aproveite da bondade de Deus. Faça o possível e o impossível para se arrepender dos seus pecados. Então, é isso que temos a partilhar com vocês hoje. E o Natal está chegando. O Senhor está chegando. E eu quero só lembrar a vocês que muitas pessoas não acreditam em intercessão. Mas vejam, desde Êxodo, Números, Levíticos, Moisés conduzia o povo. Desde quando eles moravam lá, eram comandados pelo faraó. Moisés comandava o povo. E toda vez que um caía em pecado, eles iam até Moisés e pediam para que Moisés intercedesse por cada um deles. Intercedesse a Deus, porque eles não eram capazes de falar com Deus, assim como Maria questionou, assim como Maria murmurou. Mas Moisés era a autoridade. Então, Moisés intercedia e Deus o atendia. Quando o povo de Deus saiu, Moisés foi chamado pelo Senhor para ir até o faraó e falar aquilo que Deus tinha ordenado. E Moisés, no início, se questionou, mas depois ele foi até o faraó. E chegando até o faraó, ele falou que o Senhor tinha ordenado. Mas, depois disso, o faraó se irritou e começou a maltratar o povo de Deus. O povo de Deus começou a murmurar contra Deus e murmurar contra Moisés, dizendo: por que fizeste isso? Porque você foi falar com o faraó e o faraó agora quer nos matar, quer nos fazer o mal. Então Moisés questionou a Deus, perguntando por que Deus tinha feito aquilo com ele. E Deus disse o seguinte: o faraó vos libertará pelo poder de as mãos poderosas. Ou seja, essas mãos poderosas são as mãos do Senhor Deus. Ele vai ficar furioso, mas através dessas mãos poderosas, através do meu poder, Ele vai expulsar vocês do Egito. Ele vai expulsar o povo de Deus do Egito. E assim aconteceu. Ele ficou furioso porque Deus o castigou por causa de suas decisões, porque ele não queria libertar o povo de Deus. Então você que não acredita em intercessão dos santos, você que não acredita na intercessão, eu confesso a vocês essa noite, a intercessão, ela existe. Por quê? Porque os santos, eles estão mais próximos de Deus do que nós.
Veja, Moisés falava diretamente com Deus. Nós, o povo, naquele tempo, não falavam diretamente com Deus. Deus falava com eles através de sonhos. Por quê? Porque eles não tinham autoridade para isso. E o Natal, como eu estava falando antes, o Natal está chegando. Nós estamos no tempo do advento. Advir, o Senhor Jesus vem até nós. O Senhor Jesus vem nos visitar. E Ele vem através da nossa mãe, Maria Santíssima. Deus escolheu ela para ser a mãe de Deus e para ser a nossa mãe. Então que você possa estar orando cada vez mais esse tempo, se preparando para a vida de Jesus. Porque quando Jesus veio ao mundo, Ele se entregou de corpo e alma. Ele se entregou por inteiro a cada um de nós. E veja, não vai pensar que você, para seguir a Deus, você vai ter uma vida luxuosa. Não. Deus diz: aquele que quiser me seguir serão perseguidos, serão presos e poderão ser até mortos por causa de mim. Mas veja, aquele que perder a vida por causa de mim vai achá-la. Agora, aquele que perder a vida por causa, em favor do mundo, vai perder. Então que nós possamos buscar a Deus a todos os dias da nossa vida. Que nós possamos entregar a nossa vida ao Senhor Jesus. Que nós possamos estar pedindo a intercessão dos santos, intercessão da Virgem Maria, para que ela interceda por cada um de nós. Amém? Que Deus o abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um Feliz Natal a todos.